Num sertão onde notícia corre mais ligeiro que cavalo doido e mentira ganha asa mais rápida que urubu de barriga cheia, existia um cabra que se achava o rei da falação, Zé Raimundo, o radialista da vila. Pensa num homem sem travas na língua. O desmantelo era tanto que as mentiras dele batiam até em ouvido surdo e voltavam. E foi por causa de uma dessas línguas solta que ele teve a infelicidade de botar o nome de Lampião na boca, e não foi para falar bem, não. O cabra inventou história, espalhou intriga, pintou Lampião de bicho ruim para todo lado que tinha rádio de manivela funcionando. Só que no sertão palavra tem peso e mentira tem preço. E quem mexe com quem não deve, cedo ou tarde acerta as contas. Agora me diga, cabra, como será que o rei do cangaço lidou com esse falador de plantão? Foi bala, foi faca ou foi coisa? Pior? Acomode-se na cadeira, aperte o chapéu, que essa história é das boas, daquelas que o vento leva, mas o povo nunca esquece. Por padre insisto e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Zé Raimundo, magrelo, cabelo encebado, bigode fino, era o dono da rádio mais ouvida da região. Também era a única, né? A rádio funcionava num barracão de barro, com antena torta amarrada com arame enferrujado e uma placa desbotada onde mal se lia Rádio Sertão Vivo. O cabra passava o dia sentado numa cadeira de palha, falando pro microfone como se tivesse proseando com o mundo inteiro. E era cada lorota que saía dali que até o vento parava para escutar. O rei do cangaço, Lampião, tá ficando frouxo, viu? Antigamente era valentia. Agora só vive correndo que nem preá fugindo de onça. Era o tipo de coisa que o povo ouvia e dava risada, mas riso de nervoso. Porque no sertão quem mexe com Lampião mexe com coisa séria. Só que Zé Raimundo, metido a sabido, achava que palavra era pena ao vento. Falava e pronto, esquecia. Não demorou. As palavras dele foram bater nos ouvidos certos. Lampião, sentado na beira de um rio seco, escutou a conversa trazida por um cabra vindo da vila. Capitão, o tal de Zé Raimundo andou falando umas coisa feia do senhor lá, na rádio. Lampião ajeitou o chapéu de couro, passou a mão devagar pelo bigode e respondeu com a voz arrastada. Falou foi? E eu que nunca dei entrevista para ele, pois agora vou dar uma visita. Os cabras em volta se entreolharam. Visita de Lampião era daquelas que nem padre queria receber. Sem flores, sem aviso e sem segunda chance. Lampião se levantou devagar, espanou a poeira da roupa e mandou. Arruma os cavalos, cabroeira. Vamos conhecer esse falador de perto. No sertão quem fala demais não enche linguiça, enche a cova. E Lampião partiu, levando no alforge não só bala e punhal, mas também uma lição que Zé Raimundo jamais esqueceria. O sol já estava no alto, castigando o chão rachado e os miolos dos cabras. Cada passo dos cavalos levantava mais poeira, que tropa em disparada. Lampião ia na frente, sério que só, com o chapéu derramando sombra na cara e o punhal batendo de leve na cintura a cada movimento. O bando vinha logo atrás, num silêncio danado, só o barulho das esporas e do couro, rangendo. Curisco, sempre querendo desanuviar o clima, arriscou. Capitão, será que esse radialista aguenta uma prosa cara a cara? Porque falar no rádio é fácil. Quero ver com o punhal na bochecha. Lampião deu uma risada seca, dessas que nem esquentam o canto da boca. Cabra que fala demais sem saber pra... Quem aprende na marra a ficar calado. O caminho era comprido, mas a raiva andava mais ligeira que eles. Cada vez que a vila aparecia mais no horizonte, a poeira da sede de vingança parecia pesar mais nos ombros. Zé Sereno aproveitou para cutucar. E se o cabra resolver correr, capitão? Lampião coçou o queixo, sem pressa. Corre não. Quem fala muito, tropeça na própria língua. O grupo foi chegando devagar pela estrada de terra batida que levava à vila. O povo, acostumado com a poeira e a miséria, viu os vultos dos cangaceiros e foi entrando para dentro das casas, fechando janela, rezando baixinho. Por padre insisto e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Só o sino da igrejinha balançava de leve, cantando um lamento mudo. A rádio de Zé Raimundo. Era logo depois da venda do seu Onofre. Um barraco feioso com uma janela grande,
de onde saía aquela voz fina e atrevida, ecoando pelas casas. Dizem que Lampião é valente, mas eu tô pra ver. Aposto que nem coragem tem de vir aqui me enfrentar. Mal sabia o cabra que a resposta estava chegando montada, armada, e com a paciência de quem sabe esperar a hora certa de cobrar. Lampião desceu do cavalo devagar, ajeitou o bornal de couro no ombro e falou pros cabras: segurem os cavalos. Essa prosa é minha. O sertão inteiro parecia prender o fôlego. Hoje a língua de Zé Raimundo ia ter que trabalhar para salvar o couro. Lampião ajeitou o cinturão, conferiu a peixeira de lado e, sem pressa, caminhou até a porta da rádio. Cada passo dele batia seco no chão duro, feito martelo em tampa de caixão. Do lado de dentro, Zé Raimundo nem desconfiava da visita. Falava mais que papagaio em feira. E, para quem tá ouvindo aí de casa, Lampião, o tal rei do cangaço, não passa de um cabra que se esconde nas moitas com medo dos macacos. Lampião parou bem em frente à porta, deu uma ajeitada no chapéu e, com a calma de quem corta cana no sereno, bateu 3 vezes. Punk! 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 Do outro lado, Zé Raimundo gelou. A mão parou no microfone. A língua secou na boca. A batida parecia mais um aviso do que um pedido de entrada. Sem resposta, Lampião bateu de novo, dessa vez com a mão pesada, fazendo a porta tremer. "Ô de casa!" gritou Lampião com a voz grossa que parecia vindo de dentro da terra. Zé Raimundo, que já suava mais que chaleira esquecida no fogo, se levantou devagar. Espiou pela fresta e quase caiu para trás. Viu o chapéu de couro, as cartucheiras, o olhar cortante de Lampião e a peixeira brilhando na cintura. Fechou a janela na velocidade da luz e tentou esconder a cara atrás do microfone. Lampião bateu a palma da mão aberta na porta com força. "Abra, Zé Raimundo! Vem só prosear!" O radialista não respondeu. A boca seca, os joelhos batendo um no outro feito tamborim. A vila inteira já espiava pelas frestas das portas e janelas, rezando para ver o desenrolar do causo sem levar bala perdida. Lampião, paciente como todo cabra que sabe o peso da espera, falou mais uma vez: "Zé Raimundo tem 2 escolhas. Ou abre essa porta com a mão ou eu arrombo ela com o pé." Do outro lado, o radialista choramingou baixinho, mas ganhou coragem e gritou: "Não precisa quebrar nada não, capitão. Já vou abrindo." A tranca rangeu, a porta abriu devagar e lá apareceu Zé Raimundo. Mais branco que farinha seca, suando feito tampa de panela. Lampião olhou de cima a baixo, respirou fundo e deu um sorriso torto. "Pronto, agora vamos prosear. De cabra para cabra." Lampião cruzou a soleira com a calma de quem pisa em terreiro conhecido. O sol batendo nas costas dele desenhava uma sombra grande na parede da rádio. Parecia até um aviso divino. Zé Raimundo recuou 2 passos, tropeçando na cadeira de palha, quase caindo sentado. O microfone tremia na frente dele, como se adivinhasse que a voz ia sumir a qualquer instante. Lampião olhou em volta. O estúdio era uma bagunça danada, com fios pendurados, uma máquina de escrever quebrada num canto e um quadro torto escrito "A Verdade no Ar." "Já pois bem, Zé Raimundo, escutei dizer que você gosta de falar de mim para esse povo todo ouvir", disse Lampião, tirando o chapéu com um gesto lento, botando ele na perna. O radialista, trêmulo, respondeu: "Capitão, foi só brincadeira. Coisa de rádio. O povo gosta." Lampião deu uma risada seca. "Brincadeira é pular fogueira, cabra. Falar da vida dos outros é falta de respeito. E respeito no meu mundo custa caro." O bando de cangaceiros assistia pela janela aberta, rindo de canto de boca, achando graça na cara de medo do radialista. Lampião se aproximou do microfone, olhou bem para ele e falou: "Liga esse trem aí, vamos conversar direito. Quero prosear é com o povo agora." Zé Raimundo, sem ter para onde correr, apertou o botão. O chiado preencheu o ar e Lampião ajeitou-o. A voz com calma de quem sabe que todo o sertão estava escutando. "Boa tarde para quem é de boa tarde. Aqui quem fala é Lampião, o homem que esse falador andou falando mal sem conhecer. Vim dar minha resposta. Minha valentia não precisa de microfone nem de mentira. Meu nome é feito de suor, sangue e coragem." Fez uma pausa, olhando firme para Zé Raimundo, que já estava mais mole que cera de vela.
E pro senhor Zé Raimundo eu digo, palavra é faca sem cabo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes, leva o que não espera. Do lado de fora, o povo se amontoava, ouvindo cada palavra no maior silêncio que aquele pedaço de sertão já viu. Lampião continuou. Mas como sou homem justo, não vou resolver isso com bala nem com faca. Vou resolver como o senhor gosta, com palavra. O senhor vai pedir desculpa no ar. Agora. O radialista engoliu seco, ajeitou o microfone com mãos trêmulas e falou com a voz embargada. Eu peço desculpa ao capitão Lampião e a todo o povo por ter falado besteira. Não vai mais acontecer. Lampião sorriu satisfeito. Muito bem, agora tá tudo certo. E antes de sair, completou olhando de lado. Mas não esqueça, língua é como bala. Saiu, não volta mais. Depois do pedido de desculpa, a rádio ficou muda, feito boca de viúva em luto. O microfone ainda chiava baixinho, mas ninguém no sertão ousava nem respirar fundo. Até o vento parecia respeitar a cena. Lampião botou o chapéu de couro de volta na cabeça, ajeitou o cinturão e olhou de novo para Zé Raimundo, que continuava parado feito poste, branco como se tivesse visto alma penada. Pronto, cabra. Agora sim, o povo vai dormir em paz, sem mentira espalhada ao vento. Lampião virou as costas e caminhou para a porta. Antes de sair, bateu levinho na moldura da plaquinha torta. A verdade no ar, e resmungou. Agora sim, essa verdade tem dono. Do lado de fora, o bando já esperava montado, rindo baixinho, igual menino que apronta e fica esperando. A palmada que não vem. Curisco, com um sorrisão, cochichou. Capitão, nunca vi entrevista mais bem dada, e sem gastar pólvora. Lampião subiu no cavalo, puxou as rédeas devagar e olhou em volta. O povo espiava pelas janelas e frestas, uns fazendo figa, outros só admirando o cabra que tinha colocado o falador no devido lugar, e sem derramar uma gota de sangue. Antes de partir, Lampião virou para o povo, e com aquela voz firme de quem manda sem gritar, soltou. No meu sertão, respeito é moeda cara. Quem fala sem pensar paga no suor ou na vergonha. E com um estalo das esporas, o bando arrancou, sumindo na estrada de barro como um trovão seco, levando poeira para o céu. Rachado. Zé Raimundo ficou lá, parado na porta da rádio, olhando para a poeira que subia e sumia no calor do meio-dia. Ele sabia que naquele dia tinha aprendido a lição mais dura que um homem do sertão pode aprender. Palavra solta tem volta, e às vezes ela volta montada num cavalo preto, com chapéu de couro e punhal na cintura. Os dias foram passando, e o falatório na vila era só esse. Lampião deu a lição no radialista. Não tinha venda, boteco ou beira de estrada que não tivesse alguém recontando o causo, cada um botando um tempero a mais. Ah, diz que o capitão entrou lá dentro e fez o homem mijar na calça, cochichava um. Que nada, diz que ele só precisou olhar e o cabra desmanchou de medo, retrucava outro. Fato é que Zé Raimundo, depois daquele dia, ficou mais manso que boi velho. A língua que antes corria solta igual cabrito no pasto, agora pesava na boca como se fosse de chumbo. Na rádio, a programação mudou de rumo. Em vez de espalhar mentira e fofoca, Zé Raimundo começou a ler poesia, dar notícia de chuva, mesmo sem ter uma gota, e elogiar tudo que era santo e cangaceiro. Bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é Zé Raimundo, mandando um alô, respeitoso para o nosso querido povo do sertão, e também para o capitão Lampião, que é um exemplo de coragem e respeito. Até o tom da voz mudou. Antes era arretado, agora era mais baixo que reza de viúva. Seu Onofre, o dono da venda, que ficava escutando o rádio enquanto catava feijão, comentou um dia: esse radialista agora parece um cordeiro com medo de trovão. O povo ria, mas ria com respeito. Todo mundo sabia que no sertão a honra é mais pesada que ouro e mais sensível que pele rachada de sol. Lampião, por sua vez, já estava longe dali, cortando estrada em busca de novos rumos, nem se preocupando mais com Zé Raimundo. Para ele, a conta estava paga, e bem paga. No fundo, Lampião sabia que homem que aprende na vergonha nunca mais esquece. E naquele pedaço de mundo seco e duro,
onde a palavra vale mais que documento, Zé Raimundo agora sabia medir cada sílaba como quem conta moeda na mão. De lá para frente, Zé Raimundo virou outro homem. Radialista continuou sendo, porque ninguém é de ferro e a fome não espera a honra chegar. Mas o microfone dele nunca mais foi o mesmo. A rádio, antes cheia de fofoca e mentira, virou uma espécie de missa diária. Era notícia de plantação, festa de padroeiro e até recado de mãe para filho que tinha fugido com a moça do circo. Aqui quem fala é Zé Raimundo, trazendo a bênção do dia e lembrando a todos: respeito e palavra têm peso maior que ouro. O povo que antes ouvia a rádio para rir das invencionices, agora ouvia para saber se vinha chuva ou se o bezerro da vizinha tinha parido. Dona Ritinha, que vendia rapadura na feira, comentou: "Oxe, esse radialista agora virou poeta." E seu Joaquim velho desconfiado completou: "Poeta nada, minha filha. Virou foi esperto, só fala o que pode para não receber visita de chapéu de couro." A rádio começou a ganhar fama de rádio da verdade, coisa rara naquele sertão, onde mentira brotava mais fácil que mandacaru. Zé Raimundo até virou respeitado, mas a fama dele tinha uma sombra. Todo mundo sabia que, por trás da fala mansa, existia o medo cravado no peito, medo de ver Lampião surgindo de novo, saindo da poeira como assombração. E para nunca esquecer, bem no cantinho da rádio, em cima da velha máquina de escrever quebrada, ele pendurou o chapéu que usava no dia da visita. Era uma lembrança amarga, mas necessária. No sertão, cabra esperto aprende que palavra é como arame farpado. Se não souber lidar, se corta, sozinho. Enquanto Zé Raimundo tocava vida mansa, a história da entrevista forçada de Lampião não ficou presa só na vila, não. Igual fumaça de roça pegando fogo, espalhou para tudo quanto era canto do sertão. Nas feiras, nos batizados, nas festas. De padroeiro, o povo contava e recontava o causo, cada um aumentando um tiquinho. Diz que Lampião obrigou ele a cantar hino ajoelhado no milho. Eita, eu ouvi foi que Lampião mandou o radialista pregar respeito no rádio de 4. Cada novo cabra que ouvia a história dava uma entortada diferente, mas uma coisa todo mundo concordava: Lampião não tinha levantado a mão, não. Tinha disparado um tiro. E mesmo assim tinha dado a maior surra que homem de palavra torta podia levar: a vergonha. E vergonha no sertão é praga pesada, dessas que nem reza forte tira. Até cabras valentes, acostumados a desafiar o destino, começaram a ficar mais comedido com as palavras. Não era medo de bala, não. Era medo da visita inesperada, daquele olhar duro de Lampião e o castigo que não deixava cicatriz no corpo, mas marcava o nome feito ferro quente em couro de boi. Lampião, lá pelas bandas do Rio São Francisco, nem se preocupava com o zum-zum-zum. Estava mais ocupado caçando notícia de coronéis para ajustar contas e ajudando o caboclo lascado, que sofria nas mãos de autoridade. Mas, onde quer que ele passasse, o povo cochichava atrás das janelas. Foi ele, o cabra, que calou Zé Raimundo sem precisar atirar. E assim, no compasso lento do sertão, a fama de Lampião crescia. Não só como rei do cangaço, mas como doutor da vergonha. Aleia, mestre em calar língua atrevida com palavra firme e olhar de faca. Porque no fim das contas, cabra que sabe medir palavra tem menos chance de medir distância para a cova. O tempo foi passando, e diferente do que muita gente pensa, não foi o medo que segurou a língua do povo, foi o respeito. Porque no sertão, o respeito é como cerca de arame. Quem passa por cima se arranha feio. Zé Raimundo continuava com a rádio no ar, mas agora cada palavra saía medida que nem remédio forte. Era poesia, era notícia de roça, era recado de sinhá para afilhado, mas mentira e fofoca. Disso ele queria distância. A Rádio Sertão Vivo virou referência e Zé Raimundo, vejam só, foi chamado até para discursar na festa da padroeira. Subiu no coreto, ajeitou o bigode que agora parecia mais triste, limpou a garganta e falou para todo mundo ouvir. Nessa terra sofrida, onde o sol racha e a seca ensina, palavra tem que ser como sombra, pouca, mas certa. O povo bateu palma, uns por educação, outros por medo de chamar atenção demais. O que ninguém sabia
é que por dentro Zé Raimundo tremia feito vara verde. Todo o discurso era uma lembrança da visita que ele nunca mais queria receber. E Lampião? Estava longe, sumido nas veredas, enfrentando batalhas maiores, lidando com coronéis falsos, salvando sertanejos pobres e aumentando a fama de homem duro, mas justo. Mas uma coisa era certa. Toda vez que uma língua coçava para inventar história, alguém lembrava da rádio e do radialista que aprendeu que a palavra é faca de dois gumes e que no sertão até o silêncio fala. O silêncio. Ah, esse sim virou o som mais alto por aquelas bandas. No sertão, o tempo corre devagar, mas não esquece fácil. Cada ruga no rosto do povo carrega uma história, e a de Lampião e o radialista virou dessas que atravessa geração igual Mandacaru, resistindo à seca. Zé Raimundo, mesmo velho e de cabelos brancos, nunca largou o microfone. Continuou sua vida mansa, anunciando festa de vaquejada, casamento de compadre e até nascimento de bezerro. Mas nunca mais falou de Lampião, nem bem, nem mal. Como diziam por ali, quem tem juízo respeita até o silêncio. O rádio velho, com chiado mais alto que a própria voz dele, seguiu transmitindo, e Zé Raimundo seguiu vivendo. Dizem que toda noite antes de dormir, ele olhava para o chapéu pendurado na parede, o mesmo chapéu que usava no dia da visita, e sussurrava uma prece curta. Que nunca mais eu esqueça que palavra tem peso e nome tem dono. Lampião, por sua vez, virou lenda. E como toda lenda do sertão, misturava medo, respeito e admiração. Uns diziam que ele ainda cavalgava pelos campos secos, invisível feito vento forte. Outros que virou assombração, cuidando para a língua de fofoqueiro. Não se soltar demais. O que se sabe mesmo é que, daquele dia em diante, o sertão aprendeu uma lição que nenhum padre, nenhum coronel e nem a seca conseguiu ensinar. No sertão, palavra dita é igual flecha lançada. Não tem volta. E quem fala o que quer, aprende. Cedo que respeito é a arma mais perigosa de todas. E assim como a poeira que nunca assenta no chão rachado, essa história seguiu rodando no vento, soprando nos ouvidos de quem ousa esquecer que por essas bandas a língua mata mais que faca.